Canindé, no sertão central cearense. Francisco restaura a minha igreja. Celebrações, novena e muita devoção. Devotos e peregrinos de todas as partes vêm louvar a Deus por intercessão de São Francisco das Chagas. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, Ceará. Realização: Paróquia Santuário de São Francisco das Chagas. Apoio: Campanha dos Benfeitores. Núcleo Televisivo do Santuário. Sistema Paz e Bem de Comunicação. Não vê, meu filho, que a igreja está em ruínas? Vá e restaura-a para mim. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, o Santuário Paróquia de São Francisco das Chagas, maior romaria franciscana das Américas, celebra o festejo em louvação ao santo que, a exemplo de Jesus, viveu o Evangelho. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, no sertão central cearense. Francisco restaura a minha igreja. Celebrações, novena e muita devoção. Devotos e peregrinos de todas as partes vêm louvar a Deus por intercessão de São Francisco das Chagas. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, Ceará. Realização: Paróquia Santuário de São Francisco das Chagas. Apoio: Campanha dos Benfeitores. Núcleo Televisivo do Santuário. Sistema Paz e Bem de Comunicação. Não vê, meu filho, que a igreja está em ruínas? Vá e restaura-a para mim. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, o Santuário Paróquia de São Francisco das Chagas, maior romaria franciscana das Américas, celebra o festejo em louvação ao santo que, a exemplo de Jesus, viveu o Evangelho. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, no sertão central cearense. Francisco restaura a minha igreja. Celebrações, novena e muita devoção. Devotos e peregrinos de todas as partes vêm louvar a Deus por intercessão de São Francisco das Chagas. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, Ceará. Realização: Paróquia Santuário de São Francisco das Chagas. Apoio: Campanha dos Benfeitores. Núcleo Televisivo do Santuário. Sistema Paz e Bem de Comunicação. Não vê, meu filho, que a igreja está em ruínas? Vá e restaura-a para mim. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, o Santuário Paróquia de São Francisco das Chagas, maior romaria franciscana das Américas, celebra o festejo em louvação ao santo que, a exemplo de Jesus, viveu o Evangelho. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, no sertão central cearense. Francisco restaura a minha igreja. Celebrações, novena e muita devoção.
Devotos e peregrinos de todas as partes vêm louvar a Deus por intercessão de São Francisco das Chagas. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, Ceará. Realização: Paróquia Santuário de São Francisco das Chagas. Apoio: Campanha dos Benfeitores. Núcleo Televisivo do Santuário. Sistema Paz e Bem de Comunicação. Não vê, meu filho, que a igreja está em ruínas? Vá e restaura-a para mim. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, o Santuário Paróquia de São Francisco das Chagas, maior romaria franciscana das Américas, celebra o festejo em louvação ao santo que, a exemplo de Jesus, viveu o Evangelho. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, no Sertão Central Cearense. Francisco restaura a minha igreja. Celebrações, novena e muita devoção. Devotos e peregrinos de todas as partes vêm louvar a Deus por intercessão de São Francisco das Chagas. 71 anos de chineiro. Comecei através de uma promessa, mas fiz uma promessa por 4 anos. E era para começar mais cedo a promessa, mas não tinha feito a primeira comunhão e fiz a primeira comunhão. Quando foi no janeiro, comecei a ajudar, 1944, na igreja com Macorde, né? Coroinha, ajudando, né? No janeiro de 44, e quando foi, aí fizeram com o isso aqui. E eu ajudei a trabalhar por 4 anos de promessa que a mãe fez, para trabalhar para São Francisco. Aí eu ajudei aqui, aqui na construção, aqui do Sagrado Coração de Jesus, uma construção muito maravilhosa. Aí quando foi 29 de junho, teve uma inauguração do altar, veio a sede de Fortaleza, serviu uma missa pontifical. 9 horas a missa, muito bonita a missa, sendo pontifical pelo arcebispo de Fortaleza, doutor Lustroso. Eu era para ajudar na missa, e o vigário era o Pepe Policarpo, e o Pepe Policarpo queria muito bem a mim, e chegou o Pepe Policarpo, no tocado chamado Bernardo, hoje eu estou de folga de batina, vou bater o sino, pode ser? Pode. Eu vou bater o sino através de música, de harmônia ou de Rebeca. Cineiro, como mestre da cultura, né? Popular do povo do Ceará, né? Hoje eu sou o tesouro vivo do Ceará, a população, eu sou artista. Tem muito artista, e Deus vai me dar muita força e boa sorte, obrigado. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, Ceará. Realização: Paróquia Santuário de São Francisco das Chagas. Apoio: Campanha dos Benfeitores. Núcleo Televisivo do Santuário. Sistema Paz e Bem de Comunicação. Não vê, meu filho, que a igreja está em ruínas? Vá e restaura-a para mim. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz.
O Santuário Paróquia de São Francisco das Chagas, maior romaria franciscana das Américas, celebra o festejo em louvação ao santo que, a exemplo de Jesus, viveu o Evangelho. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro em Canindé, no Sertão Central Cearense. Francisco restaura a minha igreja. Celebrações, novena e muita devoção. Devotos e peregrinos de todas as partes vêm louvar a Deus por intercessão de São Francisco das Chagas. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, Ceará. Realização: Paróquia Santuário de São Francisco das Chagas. Apoio: Campanha dos Benfeitores. Núcleo Televisivo do Santuário. Sistema Paz e Bem de Comunicação. Não vê, meu filho, que a igreja está em ruínas? Vá e restaura-a para mim. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, o Santuário Paróquia de São Francisco das Chagas, maior romaria franciscana das Américas, celebra o festejo em louvação ao santo que, a exemplo de Jesus, viveu o Evangelho. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro em Canindé, no Sertão Central Cearense. Francisco restaura a minha igreja. Celebrações, novena e muita devoção. Devotos e peregrinos de todas as partes vêm louvar a Deus por intercessão de São Francisco das Chagas. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, Ceará. Realização: Paróquia Santuário de São Francisco das Chagas. Apoio: Campanha dos Benfeitores. Núcleo Televisivo do Santuário. Sistema Paz e Bem de Comunicação. Não vê, meu filho, que a igreja está em ruínas? Vá e restaura-a para mim. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, o Santuário Paróquia de São Francisco das Chagas, maior romaria franciscana das Américas, celebra o festejo em louvação ao santo que, a exemplo de Jesus, viveu o Evangelho. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro em Canindé, no Sertão Central Cearense. Francisco restaura a minha igreja. Celebração, devoção. Devotos e peregrinos de todas as partes vêm louvar a Deus por intercessão de São Francisco das Chagas. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, Ceará. Realização: Paróquia Santuário de São Francisco das Chagas. Apoio: Campanha dos Benfeitores. Núcleo Televisivo do Santuário. Sistema Paz e Bem de Comunicação. Não vê, meu filho, que a igreja está em ruínas? Vá e restaura-a para mim. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. 71 anos de cinema. Comecei através de uma promessa, mas fiz uma promessa por 4 anos. E era para começar mais cedo a promessa, mas não tinha feito a primeira comunhão e fiz a primeira comunhão. Quando foi no janeiro, comecei a ajudar, em 1944.
na igreja com uma corte, né? Coroinha, ajudando, né? No janeiro de 44, quando foi, aí fizeram com isso aqui, e eu ajudei a trabalhar por 4 anos de promessa que a mãe fez, para trabalhar para São Francisco. Aí eu ajudei aqui, aqui na construção, aqui do Sagrado Coração de Jesus, uma construção muito maravilhosa. Aí quando foi 29 de junho, teve uma inauguração do altar, veio a sede de Fortaleza, serviu uma missa pontifical. 9 horas a missa, muito bonita a missa, sendo pontifical pelo arcebispo de Fortaleza, doutor Lustrone. Eu era para ajudar na missa. E o vigário era o Pedro Policarpo, e o Pedro Policarpo queria muito bem a mim, e chegou o Pedro Policarpo, no tocado chamado Bernardo, hoje eu estou de folga de batina, vou bater o sino, pode ser, pode. Eu vou bater o sino através de música, de harmônia ou de Rebeca. Sineiro, como mestre da cultura, né? Popular do ponto do Ceará, né? Hoje eu sou o tesouro vivo do Ceará, a população, eu sou artista. Tem muito artista, e Deus vai me dar muita força e boa sorte, obrigado. ...71 anos de cineiro. Comecei através de uma promessa, mas fiz uma promessa por 4 anos. E era para começar mais cedo a promessa, mas não tinha feito a primeira comunhão e fiz a primeira comunhão. Quando foi no janeiro, comecei a ajudar, em 1944, na igreja com uma corte, né? Coroinha, ajudando, né? No janeiro de 44, quando foi... Aí fizeram com isso aqui, e eu ajudei a trabalhar por 4 anos de promessa que a mãe fez, para trabalhar para São Francisco. Aí eu ajudei aqui, aqui na construção, aqui do Sagrado Coração de Jesus, uma construção muito maravilhosa. Aí quando foi 29 de junho, teve uma inauguração do altar, veio a sede de Fortaleza, serviu uma missa pontifical. 9 horas a missa, muito bonita a missa, sendo pontifical pelo arcebispo de Fortaleza, doutor Lustrone. Eu era para ajudar na missa, e o vigário era o Pedro Policarpo, e o Pedro Policarpo queria muito bem a mim, e chegou o Pedro Policarpo, no tocado chamado Bernardo, hoje eu estou de folga de batina, vou bater o sino, pode ser, pode. Eu vou bater o sino através de música, de harmônia ou de Rebeca. Cineiro, como mestre da cultura, né? Popular do ponto do Ceará, né? Hoje eu sou o tesouro vivo do Ceará, a população, eu sou artista. Tem muito artista, e Deus vai me dar muita força e boa sorte, obrigado. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, o Santuário Paróquia de São Francisco das Chagas, maior romaria franciscana das Américas, celebra o festejo em louvação ao santo que, a exemplo de Jesus, viveu o Evangelho. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro em Canindé, no sertão central cearense. Francisco restaura a minha igreja.
Celebrações, novena e muita devoção. Devotos e peregrinos de todas as partes vêm louvar a Deus por intercessão de São Francisco das Chagas. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, Ceará. Realização: Paróquia Santuário de São Francisco das Chagas. Apoio: Campanha dos Benfeitores. Núcleo Televisivo do Santuário. Sistema Paz e Bem de Comunicação. Não vê, meu filho, que a igreja está em ruínas? Vá e restaura-a para mim. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, o Santuário Paróquia de São Francisco das Chagas, maior romaria franciscana das Américas, celebra o festejo em louvação ao santo que, a exemplo de Jesus, viveu o Evangelho. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, no Sertão Central Cearense. Francisco restaura a minha igreja. Celebrações, novena e muita devoção. Devotos e peregrinos de todas as partes vêm louvar a Deus por intercessão de São Francisco das Chagas. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, Ceará. Realização: Paróquia Santuário de São Francisco das Chagas. Apoio: Campanha dos Benfeitores. Núcleo Televisivo do Santuário. Sistema Paz e Bem de Comunicação. Não vê, meu filho, que a igreja está em ruínas? Vá e restaura-a para mim. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, o Santuário Paróquia de São Francisco das Chagas, maior romaria franciscana das Américas, celebra o festejo em louvação ao santo que, a exemplo de Jesus, viveu o Evangelho. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, no Sertão Central Cearense. Francisco restaura a minha igreja. Celebrações, novena e muita devoção. Devotos e peregrinos de todas as partes vêm louvar a Deus por intercessão de São Francisco das Chagas. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, Ceará. Realização: Paróquia Santuário de São Francisco das Chagas. Apoio: Campanha dos Benfeitores. Núcleo Televisivo do Santuário. Sistema Paz e Bem de Comunicação. Não vê, meu filho, que a igreja está em ruínas? Vá e restaura-a para mim. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, o Santuário Paróquia de São Francisco das Chagas, maior romaria franciscana das Américas, celebra o festejo em louvação ao santo que, a exemplo de Jesus, viveu o Evangelho. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, no Sertão Central Cearense. Francisco restaura a minha igreja. Celebrações, novena e muita devoção. Devotos e peregrinos de todas as partes vêm louvar a Deus por intercessão de São Francisco das Chagas.
Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, Ceará. Realização: Paróquia Santuário de São Francisco das Chagas. Apoio: Campanha dos Benfeitores. Núcleo Televisivo do Santuário. Sistema Paz e Bem de Comunicação. Não vê, meu filho, que a igreja está em ruínas? Vá e restaura-a para mim. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, o Santuário Paróquia de São Francisco das Chagas, maior romaria franciscana das Américas, celebra o festejo em louvação ao santo que, a exemplo de Jesus, viveu o Evangelho. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, no Sertão Central Cearense. Francisco restaura a minha igreja. Celebrações, novena e muita devoção. Devotos e peregrinos de todas as partes vêm louvar a Deus por intercessão de São Francisco das Chagas. Festa de São Francisco. 71 anos de cinema. Comecei através de uma promessa, mas fiz uma promessa por 4 anos. E era para começar mais cedo a promessa, mas não tinha feito a primeira comunhão e fiz a primeira comunhão. Quando foi no janeiro, comecei a ajudar, 1944. Na igreja com Macorde, né? Coroinha, ajudando, né? No janeiro de 44, e quando foi, aí fizeram com o Ciro isso aqui, e eu ajudei a trabalhar por 4 anos de promessa que a mãe fez, para trabalhar para São Francisco. Aí eu ajudei aqui, aqui na construção, aqui do Sagrado Coração de Jesus, uma construção muito maravilhosa. Aí quando foi 29 de junho, teve uma inauguração do altar. Veio a sede de Fortaleza, serviu uma missa pontifical. 9 horas a missa, muito bonita a missa, sendo pontifical pelo arcebispo de Fortaleza, doutor Lustroso. Eu era para ajudar na missa. E o vigário era o Pepe Policarpo, e o Pepe Policarpo queria muito bem a mim, e chegou o Pepe Policarpo, no tocado chamado Bernardo, hoje eu estou de folga de batina, vou bater o sino, pode ser? Pode. Eu vou bater o sino através de música, de harmônia ou de Rebeca. Cineiro, como mestre da cultura, né? Popular do povo do Ceará, né? Hoje eu sou o tesouro vivo do Ceará, a população, eu sou artista. Tem muito artista, e Deus vai me dar muita força e boa sorte, obrigado. É tão grande a multidão, Canindé fica pequenino, Canindé é oração, fervorosa romaria, segue a procissão. É uma cidade em festa, um só coração.
é a fé que alimenta essa gente tão sofrida, povo que ainda tenta, passa amor e vida, vindos de pau de arara, ou mesmo vindos a pé, cruzando vales e montes, na oração a fé, para chegar então a nossa Canindé. São Francisco, Santo Protetor, me iluminai nesta viagem, e ao chegar então em Canindé, vou venerar tua imagem. São Francisco é nossa fé, São Francisco é nosso irmão, abençoai o Canindé, eis a minha devoção. São Francisco é nossa fé, São Francisco é nosso irmão, abençoai o Canindé, eis a minha devoção. Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, Ceará. Realização: Paróquia Santuário de São Francisco das Chagas. Apoio: Campanha dos Benfeitores. Núcleo Televisivo do Santuário. Sistema Paz e Bem de Comunicação. Não vê, meu filho, que a igreja está em ruínas? Vá e restaura-a para mim. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, o Santuário Paróquia de São Francisco das Chagas, maior romaria franciscana das Américas, celebra o festejo em louvação ao santo que, a exemplo de Jesus, viveu o Evangelho. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, no Sertão Central Cearense. Francisco restaura a minha igreja. Celebrações, novena e muita devoção. Devotos e peregrinos de todas as partes vêm louvar a Deus por intercessão de São Francisco das Chagas. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, Ceará. Realização: Paróquia Santuário de São Francisco das Chagas. Apoio: Campanha dos Benfeitores. Núcleo Televisivo do Santuário. Sistema Paz e Bem de Comunicação. Não vê, meu filho, que a igreja está em ruínas? Vá e restaura-a para mim. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. O Santuário Paróquia de São Francisco das Chagas, maior romaria franciscana das Américas, celebra o festejo em louvação ao santo que, a exemplo de Jesus, viveu o Evangelho.
Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro em Canindé, no Sertão Central Cearense. Francisco restaura a minha igreja. Celebrações, novena e muita devoção. Devotos e peregrinos de todas as partes vêm louvar a Deus por intercessão de São Francisco das Chagas. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, Ceará. Realização: Paróquia Santuário. Histórias de fé e devoção. Eles chegam, sobem e se acomodam na carroceria dessa carreta adaptada para a viagem. O veículo é conhecido como Pau de Arara e o destino desse povo é a cidade de Canindé, no Ceará. Todas essas pessoas vão visitar o maior santuário franciscano da América Latina, pagar promessas e participar dos festejos em homenagem a São Francisco das Chagas. Na saída, familiares e amigos se despedem daqueles que vão partir. O padre da cidade abençoa a viagem. Nossa Senhora da Boa Viagem, então peçamos a Deus que envie seu Espírito possa abençoar essa viagem. E os romeiros agradecem com gestos de felicidade. O proprietário da carreta, que há anos leva romeiros para Canindé, este ano fez diferente. O empresário e vice-prefeito da cidade de Trizidela do Vale, Fred Maia, resolveu ser o próprio motorista. Uma experiência única na vida do empresário. Eu não conhecia, na realidade, essa tradição, que é uma tradição nossa, da nossa região, do Maranhão. Aí me pediram, eu disse, não, tudo bem, eu tinha os caminhões na época e comecei a mandar. E sempre, todos os anos, a gente está mandando o pessoal vir. E esse ano também eu vim acompanhando, vim como romeiro e vim como motorista do carro, né? Eu que vim dirigindo o carro, vieram 125 pessoas. É uma experiência única que só sabe quem vem e presencia. O Pau de Arara ficou lotado de devotos de São Francisco. São mais de 100 pessoas com o mesmo propósito. Gente simples que leva consigo suas dores e suas histórias de vida numa viagem longa e difícil. A dona de casa, Geusuíta de Souza, já viajou para Canindé várias vezes e todas elas em Pau de Arara. Dessa vez agora tá fazendo 14 anos que eu venho. Eu vim uns anos, aí parei. Agora, quando foi o ano passado, eu pedi a São Francisco que eu queria retornar. Nem que fosse somente com o frito, mas eu queria ir a Canindé. Mas aí eu sempre esperando em São Francisco. E ele me deu essa oportunidade. E as viagens pra cá, pra Canindé, são abençoadas. Para a dona Geusuíta e outros tantos romeiros, a fé em São Francisco é o conforto que eles precisam e encontram para seguir adiante nesta viagem desconfortável, rumo a uma terra santa. São homens, mulheres, idosos e crianças, todos a bordo. A pessoa que vem para Canindé, ele não se arrepende, em momento algum. Basta ele ter bastante fé e confiar primeiro em Deus e segundo em São Francisco, porque ele é poderoso. Dependente do transporte. Dependendo do transporte. Ah, Maria, Pau de Arara é coisa melhor que... Já virou um avião para mim, o Pau de Arara. Já virou um avião. Depois de horas sentados em bancos de madeira num espaço apertado para os 130 romeiros, Timon, no Maranhão, foi a primeira parada para o almoço. Aqui, cada um deles procurou um lugarzinho ao ar livre para fazer sua própria refeição. Com pouco dinheiro para almoçar em restaurantes durante a viagem, a comida foi preparada ainda em casa. E foi debaixo de árvores, nesta cidade do Maranhão, que a primeira refeição foi feita. É a fé que alimenta essa gente tão sofrida, povo que ainda tenta, passa amor e vida, vindos de Pau de Arara. Hora de seguir viagem. Ainda falta muito para chegar em Canindé.
O cansaço é apenas mais um desafio. Contemplar a paisagem por onde passam é refletir sobre esse momento e pedir em silêncio ao Santo Protetor uma viagem cheia de paz. São Francisco, Santo Protetor, me iluminai nesta viagem, que ao chegar então em Canindé, vou venerar a tua imagem. Chegamos na terra de São Francisco das Chagas. É noite em Canindé e os romeiros de todo o país chegam a todo instante. Depois de horas na estrada, finalmente os romeiros chegaram a Canindé. E o primeiro local a ser visitado por estes devotos é a Basílica de São Francisco. Em meio à cidade cheia de devotos, encontramos um eletricista que veio de longe pagar promessa e deixar um presente ao santo como forma de agradecer o pedido atendido. A miniatura da Basílica de São Francisco, feita por ele, chamou a atenção de devotos que chegavam à Basílica em mais uma noite de festa. Demorou quanto tempo para fazer? Foi 1 ano, porque eu só trabalhava dia de sábado e domingo nela, porque na semana eu não podia. Aí eu trabalhava só sábado e domingo, e feriado que tinha. Aí eu trabalhava nela dia e noite. E agora essa pequena basílica vai ficar aqui para São Francisco? Vai ficar aqui, Canindé, aqui no canto na Casa dos Milagres. Daí vai lá pro canto do museu. São as histórias desse povo humilde que tem na fé a São Francisco sua característica principal, começando agora nessa terra de pedidos e realizações. Canindé fica pequenino, Canindé é oração. 3 de outubro, penúltimo dia de festejo. É hora de acordar, relaxar, tomar café no alojamento e se preparar para visitar e conhecer lugares impressionantes. A 126 quilômetros da capital Fortaleza e com mais de 70 mil habitantes, Canindé é o destino da maior peregrinação devotada a São Francisco. A cidade, cheia de novidades, recebe cerca de 1 milhão de pessoas que se aglomeram pelas ruas estreitas de Canindé durante os festejos. O Sol Forte é o companheiro inseparável desses visitantes que não querem perder nenhum momento desse dia abençoado. Os romeiros não param de chegar em transportes alternativos, ônibus, paus de arara e até a pé. Há 15 anos, esses devotos viajam caminhando de Fortaleza até a Basílica de São Francisco, em Canindé. Foram 5 dias para chegar até aqui e receber as bênçãos do Santo Protetor. São mais de 100 pessoas que todos os anos fazem esse sacrifício. Na realidade, o que a gente veio fazer é somente agradecer a Deus e a São Francisco pelas graças que a gente alcança. Então, o que a gente passa na estrada nada mais é do que um momento de espiritualidade e reflexão sobre o que acontece na vida da gente. A Basílica de São Francisco, construída no século XX, é a primeira a ser admirada pelos visitantes quando chegam em Canindé. Um dos cartões postais da cidade, ela é o principal ponto de visita da romaria e do turismo religioso. É ela que também acolhe os romeiros que chegam na cidade, mas não têm onde ficar. A Basílica de São Francisco é sempre assim, lotada de romeiros de todos os lugares do Brasil. Do lado de fora, nas praças, romeiros dormem ao relento. Uma realidade proporcionada pela fé. Durante os festejos, missas são celebradas a todo momento. Nesta praça, ao lado da Basílica de São Francisco das Chagas, uma multidão assistia a mais uma missa celebrada no penúltimo dia de festejo. Um momento de fé e devoção. Estou muito feliz por isso que eu estou vindo. Já está com 4 vezes que eu passei, porque cada vez eu gosto mais. Muita alegria, muita satisfação, muita alegria mesmo. Estou observando que a senhora está um pouco emocionada, por quê? Quem encontrou na vida? Muita alegria, muito prazer, a gente encontra com muito amigo, principalmente com São Francisco, né? Eu venho pagar a promessa. Eu fui despachada do médico em 81, viu? E me apeguei em São Francisco, sou devota de São Francisco.
Além das celebrações ao santo que acontecem em igrejas e praças de Canidé, outros pontos são visitados pelos romeiros. A fonte da água milagrosa é um deles. Lá tem água para beber, lavar a cabeça e levar para casa. Mas é preciso enfrentar filas para se molhar com esta água santa. Ao lado, a Casa das Velas é outro lugar também visitado pelos romeiros que aproveitam um local para rezar, acender velas e pedir proteção. Nos confessionários, filas quilométricas. São pessoas que esperam para se confessar e voltar para casa mais aliviadas. Outro ponto concorrido pelos fiéis que visitam Canidé é a Casa dos Milagres. Ao lado da Basílica, o ambiente possui uma área de fé que extingue até mesmo aqueles que duvidam de tudo. A maioria dessas pessoas demonstra sua fé e seus agradecimentos por meio de uma expressão típica da cultura religiosa nordestina. É aqui que os fiéis deixam esculturas de madeira e gesso, representando partes do corpo humano, fotografias, mechas de cabelos cortadas no local, bicicletas deixadas por pessoas de algum lugar do Brasil que veio a Canidé pedalando e histórias impressionantes como a de Maria Aparecida, que ocorreu em 1926. A menina de 4 anos se perdeu nas matas do Amazonas e só apareceu depois de uma promessa feita pela mãe a São Francisco. A história conta que a menina passou meses perdida na mata e foi protegida por um homem barbudo que usava uma longa roupa marrom. A mãe da garota não teve dúvidas que o homem era São Francisco. A história real está exposta em um quadro com a imagem da menina na Casa dos Milagres. Esse local foi feito para registrar e agradecer as graças alcançadas de milhares de devotos de São Francisco de todo o Brasil. A cada romaria ficam mais de 10 mil peças. A cor marrom é predominante nesta época em Canidé. Quase todos os romeiros costumam se vestir exatamente como o santo. A roupa marrom é só uma das formas de pagar as promessas. A tradicional bata de São Francisco é deixada também na Casa dos Milagres pelos devotos como agradecimento pelos pedidos atendidos. Em Canidé, outros santos também são reverenciados. São Miguel da Paciência é tocado por jovens e adultos. Sua imagem fica em um ponto estratégico na cidade. E é paciência que todos querem. Então tem que tocar nele para ficar calminho, ter paciência? É para ter muita paciência, né? E olha, as pessoas aqui chegam a formar filas só para tocar nessa imagem. Eu vou conversar com outra pessoa que está se aproximando. Tem que tocar para ter paciência? Só pode, né? Tem de ser, né? Você veio de onde? De município de Acaraú. A cidade ainda oferece outros atrativos aos visitantes. A visita ao museu é algo que marcará a viagem de quem veio pela primeira vez a Canidé. Me recordei a lembrança até passada, do meu tempo para cá, de 1948. Essa é a primeira vez, seu Antônio? Eu sou Maria da primeira vez, Maria da primeira viagem. E tá gostando? Bastante. Tá visitando tudo aqui em Canidé? Tudo, para eu contar tudo do meu povo lá. O acervo arqueológico deste museu reúne mais de 40 mil peças. O parque ecológico e o zoológico é sempre uma atração à parte. Animais de várias espécies ganham o carinho de quem passa por lá. A onça pintada, o urso pardo, o gato do mato e o leão são alguns deles. A cada instante, os visitantes são surpreendidos pelos donos da casa. O tradicional forrozinho do Ceará recebe os romeiros com muita festa. O triângulo, a sanfona e o pandeiro é quem faz o ritmo que agrada. Pessoas se aglomeram para acompanhar de perto. E olha, e aqui no Ceará o que não pode faltar é forró. E em Canidé, claro, não é diferente. Todos os fiéis que vêm de várias partes do Brasil, vir conhecer a Basílica de São Francisco e também outros pontos turísticos aqui de Canidé, não pode ficar sem ouvir aquele tradicional forrozinho. Boa tarde. Desde 2001 que a gente vem pra cá e toca aqui por
os romeiros desde 2001, tá com 9 a 10 anos, né? Eles gostam muito, recuperam bem com a gente tem o prazer de vir para animar aqui o zoológico aqui para os romeiros, né? E ele recebe a gente muito bem também. A gente agradece a Deus por isso em São Francisco. E olha, o que nós estamos observando é que a cada momento aumenta a plateia. Todo mundo quer curtir um pouquinho de forró. Todo mundo quer curtir. Eles pedem muito forró antigo também, do Noca, Luiz Gonzaga, né? Porque é o que eles conhecem mais, é o Rei do Baião. O pessoal gosta muito do forró Luiz Gonzaga. Isso anima, né? Todos esses romeiros que vêm até Canidé. Anima, eles batem fotos, filmam, diz que leva para o Maranhão, leva para os cantos longe, né? E a gente fica cheio de prazer para ir lá saber que a gente aqui anima eles quando eles chegam aqui, é bem recebido. Esses irmãos vieram de longe para participar do festejo de São Francisco. São 10 dias de festa em homenagem ao padroeiro da cidade. E olha, esse grupo de irmãos estão de volta ao Ceará depois de muito tempo, depois de 20 anos. 20 anos que nós chegamos aqui na cidade do Ceará, nós vimos aqui em Canidé. E agora só passear, só. Aqui é uma terra boa. Nós viemos da minha mãe. Nós estamos aqui passeando aqui, só passeando só. Mas vamos morar em Manaus. É uma terra boa. Mas o passeio pelo jeito tá valendo a pena? Muita pena, vale a pena demais. A gente tá aqui mesmo, já viemos várias vezes todos os anos. Eles, né? O cara tá com 20 anos que a gente não vem, né? Eles, né? Mas essa não é uma visita comum, né? Também tem a questão da romaria, faz parte? Faz parte. Vem 5 carros. Meu pai é devoto de São Francisco. Meu pai é muitos anos, nós estamos aqui. É por isso que eu tenho. Eu tô com 54 anos. Mas aí até hoje eu tô aqui. A Praça dos Romeiros é outro local bastante frequentado durante os dias de festejos. O lugar serve de acampamento para milhares de famílias que não têm onde ficar. As árvores secas ajudam na hora da dormida dessas pessoas. Ela substitui o armador de redes e garante o descanso. Famílias inteiras acampadas num espaço para mais de 20 mil pessoas. O local também é para celebrações de missas e reservado para shows. A fé que movimenta milhões de fiéis também movimenta o comércio local. As romarias representam um incremento na economia do município. Hotéis, restaurantes e o comércio em geral chegam a triplicar o faturamento neste período. Só nesta rua, no centro da cidade, mais de 100 barracas expõem todo tipo de produtos. É um vai e vem à procura de uma lembrança para quem não veio e motivo de comemoração para comerciantes e vendedores. Inclusive, até antes dos festejos, 2, 3 meses antes, já começa a aquecer as vendas. Todos saem ganhando, ninguém fica sem ganhar. Desde o humilde até o mais orgulhoso, vamos dizer assim, não é? Aqui tem produto para todos os gostos, para todos os bolsos. Todos os gostos, de todas as formas, enfim. Tem todo o que você imaginar do mundo inteiro vem para Canindé nessa época. Os artigos religiosos, como a fitinha de São Francisco, terços e imagens de vários tamanhos, esculpidas em madeira e gesso, estão por todos os cantos de Canindé. São produtos que não passam por despercebidos aos olhos de milhares de fiéis. Boa parte desses artigos religiosos são fabricados aqui mesmo na cidade. Só nesta pequena fábrica artesanal, cerca de 1000 peças são fabricadas por semana e vendidas para os estados da Bahia, Pará, Amapá e Maranhão. Mas é neste período que os pedidos aumentam por aqui. E é um trabalho que é um meio de sobrevivência de muito canidense aqui, né? Na terra da Romaria de São Francisco, né? Aí muita gente gosta de levar, né, um presente, né, para dar às pessoas que vêm de longe, né, gosta de relembrar. Então isso quer dizer que boa parte desses artigos aqui religiosos são feitos aqui em Canindé? Aqui em Canindé. Praticamente todos, né, artigo religioso, a maioria é feito aqui em Canindé. A equipe ainda é muito pequena, mas o trabalho feito com carinho e dedicação é o grande diferencial. E mesmo com a cidade lotada de pessoas de todos os lugares e com grande movimento no comércio local, o secretário de Turismo de Canindé falou para nossa equipe que a cidade ainda não está totalmente preparada para receber todo esse povo com a comodidade que eles merecem. A cidade, eu acho que não está totalmente preparada. Nós estamos numa construção
de preparar Canindé para esse evento que se torna a maior Romaria Franciscana das Américas, perdendo só para Assis, na Itália, terra de São Francisco. A visita à estátua de São Francisco das Chagas é outra parada obrigatória. Inaugurada há 6 anos, ela fica situada no Morro do Moinho, onde pode ser vista por todos os canindeenses e pelos romeiros quando ainda estão na estrada a uns 10 quilômetros de distância de Canindé. Com as mãos postas em bênção, a réplica do santo fascina e emociona. São pessoas em volta da estátua de São Francisco no momento. Raia aurora risonha e festiva, que tão grata lembrança nos traz. Desabrocha em nossa alma fé viva, que não murcha nem morre jamais. Abençoa os filhos teus, dá-lhes crença, amor e fé. São Francisco lá dos céus, abençoa o Canindé. Abençoa os filhos teus, dá-lhes crença, amor e fé. Lá dos céus, abençoa o Canindé. São Francisco das Chagas, teu nome, Pai Augusto de luz e de fé, leva aos povos de além o renome do teu sempre feliz Canindé. Abençoa os filhos teus, dá-lhes crença, amor e fé. São Francisco lá dos céus, abençoa o Canindé. Abençoa os filhos teus, dá-lhes crença, amor e fé. Lá dos céus, abençoa o Canindé. Peregrinos de várias paragens, vem a ti como outrora Jesus, e ao fitarem no altar tua imagem, sentem na alma cascadas de luz. Abençoa os filhos teus, dá-lhes crença, amor e fé. São Francisco lá dos céus, abençoa o Canindé. Abençoa os filhos teus, dá-lhes crença, amor e fé. Lá dos céus, abençoa o Canindé. Raia aurora risonha e festiva, que tão grata lembrança nos traz. Desabrocha em nossa alma fé viva, que não murcha nem morre jamais. Abençoa os filhos teus, dá-lhes crença, amor e fé. São Francisco lá dos céus, abençoa o Canindé. Abençoa os filhos teus, dá-lhes crença, amor e fé. Lá dos céus, abençoa o Canindé. São Francisco das Chagas, teu nome, Pai Augusto de luz e de fé, leva aos povos do além o renome do teu sempre feliz Canindé. Abençoa os filhos teus, dá-lhes crença, amor e fé. São Francisco lá dos céus, abençoa o Canindé. Abençoa os filhos teus, dá-lhes crença, amor e fé. Lá dos céus, abençoa o Canindé. Peregrinos de várias paragens, vem a ti como outrora Jesus,
e ao fitarem no altar tua imagem, sentem na alma cascatas de luz. Abençoa os filhos teus, dai-lhes crença, amor e fé, São Francisco lá dos céus, abençoa o Canindé. Abençoa os filhos teus, dai-lhes crença, amor e fé, lá dos céus, abençoa o Canindé. Abençoa os filhos teus, dai-lhes crença, amor e fé, São Francisco lá dos céus, abençoa o Canindé. Abençoa. 71 anos de cinema. Comecei através de uma promessa, mas fiz uma promessa por 4 anos. E era para começar mais cedo a promessa, mas não tinha feito a primeira comunhão e fiz a primeira comunhão. Quando foi no janeiro, comecei a ajudar, 1944, na igreja com Macote, né? Coroinha, ajudando, né? No janeiro de 44, e quando foi. Aí fizeram com o Ciro isso aqui, e eu ajudei a trabalhar por 4 anos de promessa que a mãe fez, para trabalhar para São Francisco. Aí eu ajudei aqui, aqui na construção, aqui do Sagrado Coração de Jesus, uma construção muito maravilhosa. Aí quando foi 29 de junho, teve a inauguração do altar, veio a arcebispo de Fortaleza, serviu uma missa pontifical. 9 horas a missa, muito bonita a missa, sendo pontifical pelo arcebispo de Fortaleza, doutor Lustrone. Eu era quase para ajudar na missa. E o vigário era o Pedro Policarpo, e o Pedro Policarpo queria muito bem a mim, e chegou o Pedro Policarpo, no tocado chamado Bernardo, hoje eu estou de folga de batina, vou bater o sino, pode ser, pode. Eu vou bater o sino através de música, de harmônia ou de Rebeca. Cineiro, como mestre da cultura, né? Popular do povo do Ceará, né? Hoje eu sou o tesouro vivo do Ceará, a população, eu sou artista. Tem muito artista, e Deus vai me dar muita força e boa sorte, obrigado. São Francisco das Chagas. Apoio Campanha dos Benfeitores. Núcleo Televisivo do Santuário. Sistema Paz e Bem de Comunicação. Não vê, meu filho, que a igreja está em ruínas. Vá e restaura-a para mim. Senhor,
fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, o Santuário Paróquia de São Francisco das Chagas, maior romaria franciscana das Américas, celebra o festejo em louvação ao santo que, a exemplo de Jesus, viveu o Evangelho. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro em Canindé, no sertão central cearense. Francisco restaura a minha igreja. Celebrações, novena e muita devoção. Devotos e peregrinos de todas as partes vêm louvar a Deus por intercessão de São Francisco das Chagas. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, Ceará. Realização: Paróquia Santuário de São Francisco das Chagas. Apoio: Campanha dos Benfeitores. Núcleo Televisivo do Santuário. Sistema Paz e Bem de Comunicação. Não vê, meu filho, que a igreja está em ruínas? Vá e restaura-a para mim. No dia de São Francisco é tão grande a multidão, Canindé fica pequenino, Canindé é oração, fervorosa romaria, segue a procissão. É uma cidade em festa, um só coração. É a fé que alimenta essa gente tão sofrida, povo que ainda tenta paz, amor e vida, vindos de pau de arara, ou mesmo vindos a pé, cruzando vales e montes, na oração a fé, para chegar então a nossa Canindé. São Francisco, santo protetor, me iluminai nesta viagem, e ao chegar então em Canindé, vou venerar a tua imagem. São Francisco é nossa fé, São Francisco é nosso irmão, abençoai o Canindé, eis a minha devoção. São Francisco é nossa fé, São Francisco é nosso irmão, abençoai o Canindé, eis a minha devoção. Raia aurora risonha e festiva, que tão grata lembrança nos traz. Desabroche em nossa alma fé viva,
que não murcha nem morre jamais. Abençoa os filhos teus, dá-lhes crença, amor e fé. São Francisco lá dos céus, abençoa o Canindé. ...71 anos de cinema. Comecei através de uma promessa, mas fiz uma promessa por 4 anos. E era para começar mais cedo a promessa, mas não tinha feito a primeira comunhão e fiz a primeira comunhão. Quando foi no janeiro, comecei a ajudar, 1944, na igreja com Macorde, né? Coroinha, ajudando, né? No janeiro de 44, quando foi. Aí fizeram com o Ciro isso aqui, e eu ajudei a trabalhar por 4 anos de promessa que a mãe fez, para trabalhar para São Francisco. Aí eu ajudei aqui, aqui na construção, aqui do Sagrado Coração de Jesus, uma construção muito maravilhosa. Aí quando foi 29 de junho, teve uma inauguração do altar, veio a arcebispo de Fortaleza, servou uma missa pontifical. 9 horas a missa, muito bonita a missa, sendo pontifical pelo arcebispo de Fortaleza, doutor Lustrone. Eu era quase para ajudar na missa. E o vigário era o Pedro Policarpo, e o Pedro Policarpo queria muito bem a mim, e chegou o Pedro Policarpo, no tocado chamado Bernardo, hoje eu estou de folga de batina, vou bater o sino, pode ser, pode. Eu vou bater o sino através de harmônia ou de Rebeca. Cineiro, como mestre da cultura, né? Popular do povo do Ceará, né? Hoje eu sou o tesouro vivo do Ceará, a população, eu sou artista. Tem muito artista, e Deus vai me dar muita força e boa sorte, obrigado. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, o Santuário Paróquia de São Francisco das Chagas, maior romaria franciscana das Américas, celebra o festejo em louvação ao santo que, a exemplo de Jesus, viveu o Evangelho. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro em Canindé, no sertão central cearense. Francisco restaura a minha igreja. Celebrações, novena e muita devoção. Devotos e peregrinos de todas as partes vêm louvar a Deus por intercessão de São Francisco das Chagas. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, Ceará. Realização: Paróquia Santuário de São Francisco das Chagas. Apoio: Campanha dos Benfeitores. Núcleo Televisivo do Santuário. Sistema Paz e Bem de Comunicação. Não vê, meu filho, que a igreja está em ruínas? Vá e restaura-a para mim.
Na região nordeste do Brasil, situa-se um dos maiores pontos de peregrinação do mundo. Canindé fica encravado no sertão central do Ceará, a 125 quilômetros de Fortaleza. O município abriga o maior santuário franciscano da América Latina e a segunda maior romaria franciscana do planeta. Cartão postal da cidade, a Basílica é o ponto principal do turismo religioso em Canindé. Além de sua magnífica arquitetura, destacam-se os afrescos do pintor alemão Georg Kahl. A matriz primitiva do século XVIII foi demolida para dar lugar à magnífica basílica atual, que em 2015 fará o seu primeiro centenário. Os trabalhos foram iniciados em 1910, sob protestos da população, e se estenderam até 1915, época de terrível seca. Naquele ano, o santuário foi provisoriamente bento e aberto ao público pelo então vigário de Canindé, Frei Cirilo de Bérgamo. O belíssimo templo, construído em forma de cruz grega, contrastava com o então humilde casaril da cidade. Suas magníficas torres, com janelas góticas, atingem a altura de 32 metros e a cúpula central 35 metros. O interior original do templo foi construído em fino estilo toscano. Os primorosos painéis do pintor alemão Georg Kahl, que são da década de 20 do século passado, ainda fascinam os romeiros. Trata-se realmente de uma admirável obra de arte sacra em pleno rincão sertanejo. Ao lado da basílica está a Casa dos Milagres, onde os romeiros depositam ex-votos, arte sacra rústica, fotografias e outros objetos. Medindo 30 metros e 25 centímetros, foi inaugurada solenemente no dia 4 de outubro de 2005 a estátua de São Francisco. Romeiros de todos os recantos do país fazem ali as suas preces, realizam filmagens e fazem registros fotográficos. Um costume que vem se tornando cada vez mais frequente é deixar fitinhas amarradas na grade de proteção da estátua. O convento de Santo Antônio, na Praça Frei Aurélio, é uma notável construção que data do século XIX. Existe também na cidade o Mosteiro das Clarissas, onde vivem as freiras que vestem o hábito de Santa Clara de Assis. Durante os festejos, as novenas são celebradas na Praça do Romeiro, anfiteatro com capacidade para 110 mil pessoas. A praça faz parte de um complexo que reúne museu, zoológico e área de lazer. Paralela à Praça do Romeiro, estende-se a Via Sacra, com início na Igreja de Nossa Senhora das Dores e término na Igreja do Cristo Rei, ou Igreja do Monte, de onde se vê a cidade em sua plenitude. Canindé está muito bem servido de hotéis, restaurantes e pousadas para receber os visitantes. Os romeiros mais humildes costumam se hospedar no Abrigo dos Romeiros, gigantesco complexo construído na parte oeste da cidade e mantido pela paróquia de São Francisco, onde a acolhida é gratuita. Os milagres atribuídos ao padroeiro de Canindé atravessaram fronteiras e se tornaram conhecidos mundo afora. Dados históricos dão conta de que o povoamento se desenvolveu a partir da construção de uma capela, iniciada por volta de 1775. Tal iniciativa teria sido do sargento-mor português Francisco Xavier de Medeiros, tido, portanto, como fundador de Canindé. Em 1896, chegaram os frades capuchinhos, que desenvolveram importante trabalho social e espiritual com a criação de escola, liceu de artes e ofícios e reforma completa do antigo templo, transformando na atual basílica pelo arquiteto italiano Antonio Mazzini, entre 1910 e 1915. O novo santuário é considerado uma joia da arquitetura nordestina. Em 1925, a Santa Sé Apostólica eleva a matriz de Canindé à categoria de Basílica Menor, privilégio alcançado por poucas igrejas no mundo. A festa de São Francisco realiza-se de 24 de setembro a 4 de outubro, atraindo milhares de devotos. A romaria é constituída por pessoas das mais diversas classes sociais, de todas as regiões do país e até do exterior. O primeiro milagre atribuído ao padroeiro data do início da construção da primeira capela. Um pedreiro despencou de uma das torres e, no momento da queda, valeu-se de São Francisco,
ficando milagrosamente suspenso nos andaimes, com a camisa presa na ponta de uma tábua. Canindé, quem por aqui passa, para. E como que, em estado de graça, deslumbra-se diante de tamanha beleza. Na estrada dura caminhando a pé, de rede aos ombros nos verões ardentes, pobre de ouro, mas é rico em fé. Longas estradas e poeira imensa, o povaréu vai andando além. Na alegria de cada milagre, vê se a fé viva que o romeiro tem. Na alegria de cada milagre, vê se a fé viva que o romeiro tem. Romeiros de São Francisco, Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. O Santuário Paróquia de São Francisco das Chagas, maior romaria franciscana das Américas, celebra o festejo em louvação ao santo que, a exemplo de Jesus, viveu o Evangelho. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro em Canindé, no Sertão Central Cearense. Francisco restaura a minha igreja. Celebrações, novena e muita devoção. Devotos e peregrinos de todas as partes vêm louvar a Deus por intercessão de São Francisco das Chagas. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, Ceará. Realização: Paróquia Santuário de São Francisco das Chagas. Apoio: Campanha dos Benfeitores. Núcleo Televisivo do Santuário. Sistema Paz e Bem de Comunicação. Não vê, meu filho, que a igreja está em ruínas? Vá e restaura-a para mim. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. O Santuário Paróquia de São Francisco das Chagas, maior romaria franciscana das Américas, celebra o festejo em louvação ao santo que, a exemplo de Jesus, viveu o Evangelho. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro em Canindé, no Sertão Central Cearense. Francisco restaura a minha igreja. Celebrações, novena e muita devoção. Devotos e peregrinos de todas as partes vêm louvar a Deus por intercessão de São Francisco das Chagas. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, Ceará. Realização: Paróquia Santuário de São Francisco das Chagas. Apoio: Campanha dos Benfeitores. Núcleo Televisivo do Santuário. Sistema Paz e Bem de Comunicação. Não vê, meu filho, que a igreja está em ruínas? Vá e restaura-a para mim. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. O Santuário Paróquia de São Francisco das Chagas, maior romaria franciscana das Américas, celebra o festejo em louvação ao santo que, a exemplo de Jesus, viveu o Evangelho.
Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro em Canindé, no Sertão Central Cearense. Francisco restaura a minha igreja. Celebrações, novena e muita devoção. Devotos e peregrinos de todas as partes vêm louvar a Deus por intercessão de São Francisco das Chagas. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, Ceará. Realização: Paróquia Santuário de São Francisco das Chagas. Apoio: Campanha dos Benfeitores. Núcleo Televisivo do Santuário. Sistema Paz e Bem de Comunicação. Não vê, meu filho, que a igreja está em ruínas? Vá e restaura-a para mim. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, o Santuário Paróquia de São Francisco das Chagas, maior romaria franciscana das Américas, celebra o festejo em louvação ao santo que, a exemplo de Jesus, viveu o Evangelho. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro em Canindé, no Sertão Central Cearense. Francisco restaura a minha igreja. Celebrações, novena e muita devoção. Devotos e peregrinos de todas as partes vêm louvar a Deus por intercessão de São Francisco das Chagas. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, Ceará. Realização: Paróquia Santuário de São Francisco das Chagas. Apoio: Campanha dos Benfeitores. Núcleo Televisivo do Santuário. Sistema Paz e Bem de Comunicação. Não vê, meu filho, que a igreja está em ruínas? Vá e restaura-a para mim. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, o Santuário Paróquia de São Francisco das Chagas, maior romaria franciscana das Américas, celebra o festejo em louvação ao santo que, a exemplo de Jesus, viveu o Evangelho. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro em Canindé, no Sertão Central Cearense. Francisco restaura a minha igreja. Celebrações, novena e muita devoção. Devotos e peregrinos de todas as partes vêm louvar a Deus por intercessão de São Francisco das Chagas. Festa de São Francisco das Chagas 2017, de 24 de setembro a 4 de outubro, em Canindé, Ceará. Realização: Paróquia